E aí, gente? Hoje estou aqui, ó, devidamente uniformizada, de brasileira, orgulhosa do seu país, né? Orgulhosa da cultura do meu país. Então, eu imagino que vocês devam adivinhar aí que eu tô aqui para falar, para fazer uma fofoquinha celeste sobre o Wagner Moura, o nosso querido ator que ontem ganhou mais um prêmio, né? Por sua atuação no filme O Agente Secreto, enchendo o país de orgulho, né? Fazendo lá o seu discurso ao receber a estatueta, e depois um trechinho desse discurso falando em português para o delírio geral da nação. Então, a análise do mapa do Wagner Moura, ela fica um pouco comprometida porque a gente não tem o horário de nascimento dele. Sem o horário de nascimento não dá para saber o ascendente, embora eu tenha um palpite, tá? Wagner Moura nasceu em 27 de junho de 1976, então ele é um canceriano, e não é pouco canceriano não, ele é muito canceriano, ele tem Sol, Lua e Vênus em câncer, tá? E aí me desperta a atenção quando ele vai fazer a promoção desse filme, nessas milhares de entrevistas que ele tem feito por aí, ele sempre enaltece o fato desse filme ser um filme sobre memória. Sabe? E memória é uma coisa canceriana, é uma coisa da lua, lua que rege o signo de câncer. Então, o canceriano, ele tem esse apego à memória, né? Às lembranças. Então, é esse viés que ele percebe e que ele interpreta, né? Que ele coloca ali pra fora na sua atuação no filme, né? E ele fala da importância da memória, tanto dos traumas quanto dos valores, tá? Uma coisa muito canceriana isso aí. E também, não sei se vão ficar de acordo comigo, eu percebo uma certa timidez, uma certa reserva de fundo ali no Wagner Moura. Também colocaria isso na conta desse tanto de câncer no mapa dele, tá? Mas ele consegue camuflar isso muito bem, esse câncer aí, porque ele tem um Mercúrio em Gêmeos. Então, aí, uma mente muito inteligente, uma pessoa sagaz, rápida, engraçada, tem aí sua leveza também. Deve ser muito gostoso ser amigo dele, tá? E também o Wagner Moura, ele tem Marte em Leão. Saturno também tem em Leão, tá? Mas vamos falar desse leão aqui no mapa dele. O leão é o signo que uma das coisas que ele rege é o palco, né? Então o teatro, a atuação cênica são coisas de leão, tá? E mais do que qualquer coisa mais palco, né, do que cinema, você tá lá em cima, você tá lá num mega telão, se apresentando, tendo sua imagem, atuando para centenas de pessoas que estão ali naquela sala, e milhares de pessoas que vão passando que passam por ali no decorrer dos dias. Isso é muito leonino, né? Então ele tem esse Marte em Leão, ainda bem, aí Saravá, né? Que dá esse dom para ele da atuação e dá para ele, claro, um carisma enorme. Ele é muito carismático e também um magnetismo, tá? Como a gente não sabe qual que é o ascendente dele, fica um pouco difícil a leitura, assim, olhando os pontos que tem, fica um pouco difícil de falar desse magnetismo, mas se tem uma coisa que ele tem, é esse magnetismo, né? Poderia colocar isso na conta desse leão aí, sabe? E ele também exala poder, né? Assim, é uma presença poderosa. Pelo menos, eu considero assim, colocaria tudo isso na conta de leão. Mas e aí? Qual que é o ascendente do Wagner Moura? É esse que a gente não sabe, mas eu gostaria de dar um palpite, né? Na minha opinião, e eu quero saber qual que é a sua, Wagner Moura tem grandes chances de ter um ascendente em Libra, tá? Uma pessoa extremamente charmosa, ele é muito charmoso, né? Ele tem ali um fundo galanteador, vocês não acham, não? Aquela coisa assim meio sonsa, que é sexy, charmoso e tem esse elan todo, mas finge não saber, né? A Libra tem isso, né? Tem um pouco esse falsear, esse que a gente pode chamar de sonseira, né?
porque eles são um pouquinho sons, fala que não. E aí, se ele tendo esse ascendente em Libra, levaria esse tanto de planeta em Câncer lá para o meio do céu, lá para casa 10 dele. E aí eu quero mostrar para vocês como que isso poderia estar impactando o momento presente do Wagner Moura e trazendo todos esses prêmios, tanto para ele quanto para nós, né? Trazendo para casa esse tanto de prêmio. Vem comigo. Aí aqui, pessoal, olha, o Wagner Moura, tendo o ascendente em Libra, leva esse câncer todo aqui lá para a casa 10. A casa 10 é a casa de mais luz, né? É uma casa, é o pico da montanha, né? É um lugar de status, de reconhecimento, é um lugar de visibilidade pública e tudo mais. Então, ele com esse tanto de planeta aqui, nessa casa 10, se ele tiver o ascendente em Libra, dá para ele essa popularidade dele, especialmente o fato dessa lua estar aqui super forte em Câncer, aqui trazendo toda essa visibilidade, esse lado popular dele, tá? E aí, em ele tendo esse ascendente em Libra, o Júpiter no céu, hoje, nesses últimos períodos, Júpiter está fazendo um trânsito em Câncer. E Júpiter em Câncer, o Júpiter já é o planeta que fala da sorte, né? Das coisas positivas e da expansão. E ele está em Câncer. E Câncer é o lugar que Júpiter fica mais feliz do zodíaco, que ele fica mais forte. É onde que Júpiter tem a exaltação dele. E esse Júpiter passando aqui, claro, em cima de todos os planetas que ele tem no mapa natal dele em Câncer, esses planetas estando aqui na casa 10, ele vem aqui como se ele estivesse chancelando esse trânsito de Júpiter em Câncer nos céus, viria chancelando toda essa popularidade dele, né? Trazendo expansão, trazendo mais visibilidade e trazendo, claro, premiações, né? É o maior planeta do nosso sistema solar, então ele fala de coisas que se tornam grandes, de benesses que vêm para a pessoa. Então, eu acho que combina muito bem com o mapa dele. E ontem, ele, na hora que começou a premiação, o ascendente estava em Libra. Então, durante de 22h30 até meia-noite e 30, esse ascendente nos céus, né, lá de Los Angeles, era em Libra. E em caso ele tenha o ascendente do mapa dele realmente em Libra, todas essas forças, né, que ele já tem consteladas no mapa natal dele estavam com bastante com abertura de caminhos para acontecer, e ele vai e recebe essa estatueta e traz ela para casa, traz ela para a gente. E é isso, pessoal. É isso que eu tenho para falar com vocês. Me falem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês concordam com tudo que eu disse do Wagner Moura. Se vocês concordam que o ascendente. Vocês acham, assim como eu, que o ascendente dele pode ser em Libra. Vem aqui, vamos trocar ideia. Tchau, tchau.